Bom, chegou o segundo semestre de 2025. Hoje, que eu estou filmando esse vídeo, que é segunda-feira, dia 7, o Urano acabou de entrar no signo de Gêmeos, isso é uma coisa que é super importante, mas além disso, a gente ainda teve o Saturno entrando em Áries, o Netuno entrando em Áries, o Júpiter passando para Capricórnio. A gente vai ter eclipses no eixo Virgem Peixes. A gente tem uma série de situações importantes acontecendo, tá? Na semana passada eu fiz um vídeo sobre o trânsito dos planetas, falando essencialmente sobre os planetas, e nesse vídeo eu vou fazer uma análise por signo, tá? E junto dessa análise, que é uma observação astrológica que é para ser usada junto com outro vídeo lá, eu vou trazer para vocês um aconselhamento para cada signo usando o tarô dos dragões, que saiu a carta da destruição. Vamos ver o que nos espera. Bora lá. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos de novo aqui ao nosso canal e para quem está me assistindo a primeira vez, eu sou o Nando Runner, sou astrólogo há 15 anos, trabalho com terapia astrológica e todos os outros serviços de astrologia, mapa, previsões, sinastria, astrocartografia, tudo, tudo, tudo. E eu também eu coloquei dentro do meu trabalho, eu voltei a trabalhar com tarô, tá? Eu já trabalhava há muitos anos atrás, põe muitos nisso, mas eu saí do tarô, parei de usar tarô por uma série de motivos que eu expliquei num outro vídeo, que eu vou deixar marcado aqui para vocês assistirem também, que é uma história bem legal, uma história bem bacana, onde eu retomo essa minha jornada com o tarô. E hoje eu vou fazer esse experimento, eu vou fazer uma análise de possibilidades para os signos do segundo semestre e eu vou tirar uma carta do tarô para a gente poder ver como que a gente vai se alinhar com essa história toda. Vou fazer signo por signo, tá? Então vamos começar sem demora. Só antes eu quero sugerir para vocês o seguinte: aqui embaixo na descrição de todos os vídeos do canal tem o meu WhatsApp para você entrar em contato direto comigo para tirar suas dúvidas e agendar o seu atendimento. E também tem um link para você pegar o PDF onde tem todos os serviços da Academia Astrológica. Terapia astrológica, previsões, mapa natal, sessão de o oráculo dos dragões, tudo isso está descrito ali no PDF, tá? Então entra lá, acessa e pega o meu WhatsApp e manda mensagem, vamos fazer suas sessões. Especialmente eu recomendo, de verdade, eu recomendo que você experimente uma sessão de terapia astrológica. O mapa natal é uma coisa que é muito complexa e a gente tem que avaliar ele, lidar com ele constantemente e entender todas as nuances que ele proporciona para a nossa vida para poder tomar decisões melhores e compreender a nossa essência e se tornar mais próspero possível, tá? A astrologia é um trabalho que precisa ser feito, ou ele é melhor aproveitado, a ferramenta astrologia é melhor aproveitada quando você usa ela a longo prazo. Você usar ela uma vez ou outra é boa, vai te abrir os olhos, vai te abrir caminhos, vai, mas para você compreender isso de uma forma mais ampla, você tem que fazer isso pelo menos uma vez por semana, que é o que a gente faz na terapia astrológica, tá? Então vem experimentar essa sessão. Bora lá falar sobre o que possivelmente acontece com os signos, ou quais são as energias que os signos estão vivenciando nesse segundo semestre de 2025. Bom, primeiramente, lógico, vamos falar sobre Áries, né? Áries é um signo que vai ser muito, muito influenciado nos próximos anos. Isso porque o Saturno e o Netuno são planetas que são lentos, eles demoram um tantão de tempo para atravessar um signo. O Saturno leva em média uns 2 anos e meio e o Netuno fica 13 anos. É muito tempo, é uma energia que fica ali muito tempo, vai ficar lá um tempão, movimentando muitas situações, mexendo com quem nasceu com o Sol em Áries, ou tem a Lua em Áries, ou tem ascendente em Áries, ou tem planetas em Áries, né? Qualquer planeta que seja, e até as entradas de casa. Por isso que eu sempre falo para vocês, tem que fazer um mapa natal e as previsões de uma forma individual para ter certeza do que é que está acontecendo dentro da sua vida. Porque eu posso falar aqui, ó, uma das coisas muito importantes que acontece com Áries é que o Saturno passando ali, que ele proporciona, ele traz uma energia mais densa, mais agressiva, mais raivosa, assim, sabe? O Saturno em Áries, ele é como se você tivesse um ditador interno malvado,
ruim, mal-humorado, o cara não está disposto a ajudar muito, ele meio que atrapalha, principalmente nessa sensação de peso, de acorrentamento, de estar, como é que fala, tá preso mesmo dentro de uma série de fatores externos que não ajudam você a andar para frente, né? Então, o que é melhor a ser feito com esse Saturno em Áries é não evitar o que é difícil. O que é difícil. Porque o que a gente não quer lidar com coisas que travam a nossa vida. A gente quer. As obrigações a gente quer deixar para depois. A gente não quer lidar com isso. Porém, a passagem de Saturno em Áries vai fazer com que as pessoas que têm, especialmente Sol em Áries, tenham que lidar com as questões internas, com as questões burocráticas, com pessoas do lado de fora que tenham essa imagem do tirano, da tirana, da ditadora, da pessoa opressora, né? A gente vai ter que lidar com isso. Isso vai se aplicar em áreas diferentes do mapa, dependendo da casa que isso tá, certo? Só que o ponto é que isso vai atuar em períodos diferentes, né? Para pessoas que nasceram com o Sol em lugares diferentes do signo. Isso vai servir para todos os signos, né, nesse vídeo. Toda pessoa tem o Sol em um grau de um signo que pode estar sendo afetado nesse momento ou não. Então, por exemplo, agora o Saturno está no segundo grau de Áries, né? E se ele está no segundo grau de Áries, segundo grau de Áries. Se você nasceu no 15º dia de Áries, que vai ser lá pelo dia 5 de abril, né? Esse Saturno não vai mexer com você esse ano, agora, mas ele vai pegar ano que vem. Então você tem que ter um tempo de preparação. Você tem um tempo de preparação para lidar com isso e analisar toda a sua estrutura de vida e ver o que é que tá, o que você pode ajustar dentro desse período. E o Netuno vai, potencialmente, ele pode fazer com que várias situações ilusórias que existam na sua vida, caminho de vida, relacionamentos, dinheiro, saúde, família, tudo isso, todas as mentiras, ilusões, as fantasias que estão representados dentro do seu dia a dia vão por água abaixo e às vezes pode ser até literalmente. O Netuno, quando ele está passando pelo caminho, ele traz uma sensação, uma percepção do que existe além da matéria. Então a gente começa a ter insights mais poderosos, a gente começa a enxergar o que está oculto, o que está escondido. E esses dois planetas em Áries vão fazer com que as energias, potencialmente as energias negativas de Áries, que é a agressividade, a impaciência, a briga, a reatividade, fiquem mais intensas. E a gente precisa tomar cuidado, porque isso pode ser um fator de destruição para várias situações importantes do dia a dia, tá? Especialmente quando a gente está falando do Sol, e o Sol é o meu eu, quem eu sou e quem eu quero ser. Quando você tem esses dois passando por ali, pode vir várias situações de choque e desestruturação de uma realidade planejada, tá? Pode ser uma fase um pouco complicada, especialmente para quem tem Sol, Lua e Ascendente nos primeiros signos, os primeiros graus do signo de Áries, tá? Então a galera de Áries que já é apressada, já é nervosa, já é reativa, já é impaciente, pode passar por períodos de maior intensidade, maior ansiedade, tá? Então tem que tomar cuidado, tem que ver o que está acontecendo no seu dia a dia, tem que ser analisado caso a caso, especialmente nessa questão dos trânsitos mais longos, porque é uma coisa que pode não se apresentar agora. Então, para você que é de Áries agora, está assistindo esse vídeo, respira fundo. Eu sei que às vezes pode ser um pouco respira fundo e tenha paciência. Não, né? Mas assim, respira fundo, manda mensagem para mim. Vamos ver onde estão esses dois aqui, porque a gente pode ter tempo para trabalhar essas questões e você não ficar tão ansioso e você não ter essas questões. Porém, não dá para ficar esperando muito tempo, porque ele pode mesmo realmente provocar algumas situações bastante significativas se a gente não tiver atenção, tá? Então, ó, a carta que saiu é a carta 8, que é a carta do legado. Tá? O que é isso aqui? É legado, né? Persista. Essa carta aqui, ela está falando muito sobre o que é que você veio fazer. Qual é a sua construção? O que você vai deixar? Como que você vai viver as coisas de uma forma mais consciente e determinada a ponto de conseguir vencer as suas dificuldades? O Saturno, ele fala exatamente sobre isso, sobre persistência, sobre determinação, sobre foco no objetivo.
Porém, esse foco no objetivo tem que ser trabalhado perguntando por que você está fazendo aquilo. Porque o Saturno ele não vai só fazer porque ele quer fazer. O Saturno vai fazer e ele vai realizar, ele vai conquistar coisas que tenham significado, coisas que tenham sentido. Se você não souber analisar isso com uma visão mais objetiva, mais paciente, com uma visão de longo prazo, vai ser difícil de você conseguir conquistar coisas. Então é por isso que é importante refletir internamente e conseguir determinar se o que está acontecendo do lado de fora é uma coisa que é real, que você está colocando para o mundo de uma forma bastante consciente, ou você está só reagindo para aquilo. Na questão do Netuno, como é um trânsito de longo prazo, essa carta provavelmente vai variando conforme os meses vão passando, tá? Mas de qualquer forma, o Netuno fala sobre inspiração. Então, se você estiver conectado com o seu eu e souber o que você está fazendo, se questionando sobre as suas motivações e sabendo... Nossa, estou com um negócio no meio da testa. E sabendo como que você vai colocar a sua energia mais positiva para funcionar, melhor vai ser as coisas. Mas para isso acontecer, tem que ser feito um trabalho de autoconhecimento, tem que ser feito um desenvolvimento da parte intuitiva. E aí é uma questão que entra em conflito com Áries, porque trabalhar essa parte intuitiva é uma questão de prestar atenção nos seus pensamentos, meditação, um certo desenvolvimento espiritual, a percepção do momento. O signo de Áries está sempre muito lá na frente, ele está sempre com muita pressa e vive menos o presente. Vive menos degustar e analisar o presente de uma forma mais profunda para poder tomar decisões melhores. Então, esses dois podem ajudar muito numa construção de um futuro positivo, mas você precisa passar por etapas mais objetivas. Então, o segundo semestre é um período onde você pode parar um pouquinho, dar uma desacelerada, ou começar a observar essas coisas e tenha em mente que Saturno é um planeta que vai fazer as coisas acontecerem a longo prazo. Não adianta você ter pressa agora. Passo a passo. Bom, com relação ao signo de Touro, a gente tem uma coisa absurdamente importante acontecendo agora, isso vai até abril do ano que vem, que é a última passagem de Urano no signo de Touro, tá? Essa passagem de Urano no signo de Touro vai fazer com que a gente ainda continue reavaliando as nossas questões, especialmente de dinheiro, de finanças e das questões de físicas, do corpo físico, tá? Apesar desse Urano estar muito no finalzinho do signo de Touro, pegando só os últimos mapas que tem um Sol nos últimos dias ali do dia... O último dia de Touro é dia 20 de maio, né? Então ali mais ou menos do dia 17 de maio, 17, 18, do 15... mais ou menos do dia 13, 14 de maio. Quem nasceu do dia 13, 14 de maio para frente... está ainda recebendo essa conjunção de Urano com o Sol e está mexendo muito com a realidade, né? A gente está passando por umas transformações muito significativas, várias situações diferentes estão acontecendo e movimentando uma energia na vida que não é normal. Eu falo por mim, tá? Eu faço aniversário dia 20 de maio e a minha vida no primeiro semestre foi caótica, completamente aleatória. Várias questões acontecendo de forma totalmente inesperadas, mas como eu já estou num caminho de desenvolvimento interno, de desenvolvimento espiritual, de autoconhecimento, eu estou conseguindo direcionar isso para um lado positivo. Mas eu tenho vários clientes que estão passando por uns perrengues, umas dificuldades de conseguir encontrar o caminho e construir uma realidade diferente. O que é muito importante a gente pensar nesse sentido é que o Urano é um planeta que altera a realidade, ele traz possibilidades de você mudar de rumo. E aí é um problema para quem é de Touro, porque o Touro é um signo do elemento terra e é fixo. Ou seja, é teimoso que é bexiga. Nossa, não muda de ideia por nada nesse mundo. A pessoa nem sabe o que é um outro negócio lá, né? A pessoa fala, experimenta aquilo. Não, eu não gosto daquilo. Você nunca nem foi ver, você nem sabe como funciona o negócio e não dá o braço a torcer, você não vai experimentar alguma coisa diferente. Isso é natural do signo de Touro. Do signo de Touro, porque eu tenho certeza que vai ter alguém que fala assim, eu não sou assim. Eu não estou falando de você, eu estou falando do signo, tá? A energia do signo de Touro faz com que a gente tenha uma tendência a ser um pouco mais fixo. Se você tiver
Sol em Touro, Lua em Gêmeos, Ascendente em Gêmeos, Vênus em Gêmeos, Mercúrio em Gêmeos, você pode ser muito mais flexível. Mas o signo de Touro, ele traz uma tendência a permanecer dentro de um percurso, dentro de uma ideia fixa e não se flexibilizar, não mudar de ideia, não mudar de rumo. Porque se a gente mudar de rumo, a gente vai achar que nós somos derrotados. Ou então, se você adotar a ideia de uma outra pessoa, você pode ser uma pessoa de personalidade fraca. E todo esse monte de bobagem que se pensa por aí. Se o touro se flexibilizar e trazer novas ideias e abrir novas possibilidades e abraçar novos caminhos, ele vai se tornar melhor, mais poderoso, mais próspero do que ele era antes, porque senão a gente fica muito constrito dentro de uma realidade só, tá? Essa passagem de Urano é bastante importante, foi bastante importante, porque mexeu muito significativamente com a questão das posses, de como que se ganha dinheiro, como que se economiza, como que a gente usa o dinheiro. Eu tô falando a gente porque, mais uma vez, eu sou de Touro, tá? O que é importante a gente pensar dentro dessa história também é que agora, até mais ou menos, deixa eu só ver aqui para não falar bobagem, peraí. De agora até começo de agosto, o planeta Marte está passando no signo de Virgem, que faz um aspecto positivo com tudo que a gente tem em Touro. O que pode dar uma facilitação, ele pode amplificar a visão que a gente tem de direcionamento que a gente pode ter das coisas. Isso pode ser muito bom, tá? Tanto quando ele estiver passando aqui, quando ele chegar em Capricórnio, que vai ser lá no final do ano, ele pode facilitar muitas conquistas dentro desse período, tá? Mas isso, obviamente, a gente tem que ver caso a caso, porque ele afeta por períodos diferentes, posicionamentos diferentes. Uma coisa que precisa tomar cuidado é que logo aqui no começo no meio do mês de julho e até dia 10 de agosto, a gente vai ter Mercúrio retrógrado. E esse Mercúrio retrógrado acontece em Leão, que faz uma quadratura, que é um aspecto tenso, com posicionamentos que a gente tem de Touro. O que quer dizer essa história? Que durante esse período de Mercúrio retrógrado, o signo que é mais afetado é Leão. Mas por tabela, ele vai fazer uma complicação, ele vai trazer complicações para você que é de Touro. Então você precisa estar muito ligado em tudo que está acontecendo, especialmente na parte de comunicação, tá? Porque isso pode dar problema com as pessoas durante esse período que eu falei para vocês aí, que é do dia 19 de julho até dia 10 de agosto. 19 de julho até dia 10 de agosto, tá? Tem que tomar cuidado porque isso pode realmente provocar várias confusões. Bom, vou tirar uma cartinha aqui Vamos ver o que os meus dragões vão falar pro signo de Touro no segundo semestre. Ó, essa é a carta número 24, que é Liberte-se. Livre-se das suas amarras, que é exatamente o que eu estou falando aqui, né? O touro, o escorpião, o leão e o aquário são signos fixos, que eles têm uma estrutura mental, uma estrutura psicológica, uma estrutura emocional, uma estrutura de objetivos, uma estrutura de ideias que funciona desse jeito e não se mexe no negócio. Isso é absurdamente prejudicial a longo prazo, porque você fica muito fechado dentro de um lugar só. Aí você fica dando cabeçada na parede, sendo que tem uma porta ali do seu lado. Mas você não identificou a porta, então você não vai pegar a porta. Você não vai ouvir o que o outro está dizendo, você vai fazer coisa da sua cabeça só. Essa carta está falando assim, cara, vai se flexibilizar. Solta um pouco as suas ideias. Solta um pouco os seus desejos, solta um pouco essa coisa de que eu vou conseguir as coisas por tudo nesse mundo. Você vai conseguir, mas a força que você tem, ela não está no objetivo em si. A força que você tem está na determinação. E a determinação, ela pode ir com você independente da ideia, do caminho que você tiver. Então mudar esse foco vai ser uma coisa bastante importante. Bom, muito bem, vamos lá para o signo de Gêmeos. Signo de Gêmeos é outro que vai entrar num processo bastante profundo de transformação por causa da entrada de Urano no signo. Cara, pensa o seguinte, ó. É um exemplo bem básico, mas ele ajuda a ilustrar o que é que o Urano pode provocar na vida, tá? E eu não estou falando que vai ser exatamente isso, eu só estou dando um exemplo, tá? O Urano é um símbolo de transformação e mudança de realidade. Ele muda 180 graus o lance, tá? Então é mais ou menos uma coisa assim.
Se você está casado e passa o Urano ali, você vai separar. E se você está solteiro e passa o Urano, é possível que você case. Tá? Ele vai alterar essa perspectiva e isso vai acontecer dependendo do seu contexto de vida, dos seus desejos e do lugar onde ele está passando, assim como dos planetas que ele está tocando. Então, ele é bastante importante quando a gente está vivenciando alguma situações da nossa vida, do nosso contexto de vida que não são os mais agradáveis possíveis e a gente não consegue se livrar daquilo. A gente pode até estar vivendo coisas boas, mas tudo tem que ter um começo, meio e fim. E quando ele passa, ele vai trazer um final repentino, inesperado para aquela situação, promovendo outras coisas. O Urano sempre fala do novo, do inesperado, do repentino, do criativo, do inovador, do revolucionário. Então você tem uma estrutura que funciona assim e ela pode começar a apresentar problemas e de repente você pode ser afastado daquilo e chega uma nova realidade. Essa nova realidade está carregada de boas informações se você souber aproveitar esse momento, tá? Esse trânsito de Urano vai levar 7 anos, 8 anos. Ele vai até 2033. Então, mais uma vez, ele tem pedaços, ele tem etapas acontecendo que vão fazer com que ele se torne mais ativo ou menos ativo, dependendo de onde você tem seus posicionamentos nesse mapa, especialmente Sol, tá? Eu fiz um vídeo também sobre a entrada de Urano em Gêmeos, onde eu detalho onde que vai estar passando esse Urano nos próximos 8 anos, tá? Então vai lá e assiste, vai estar no card aqui para vocês assistirem, tá bom? Uma coisa que o signo de Gêmeos tem que ter muita atenção é que esse Urano é um planeta mental. E essa atividade mental vai acelerar muito a mente já acelerada e curiosa de quem é de Gêmeos, tá? Só que o detalhe é o seguinte, ele vai pegar, mais uma vez, todo mundo que nasceu nos primeiros 5 dias de Gêmeos, ele vai ficar retrógrado e ele vai voltar para Touro, fazendo a última passagem lá no signo de Touro, tá? Então, ele só vai ficar ativo em Gêmeos até outubro. Depois de outubro, é outubro? Outubro. Ele só vai ficar ativo em Gêmeos até outubro. Então, depois de outubro, ele volta lá para Touro e a bola volta para Touro para eles se preocuparem com a última passagem. E aí, no ano que vem, em abril do ano que vem de 2026, aí o Urano entra em Gêmeos e fica lá pelos próximos tantos anos, tá? 7 anos. Então, para você que tem esses posicionamentos e para você que é de Gêmeos que está assistindo isso aqui, vai observando o que é que está acontecendo na sua vida ao longo desses próximos meses até finalzinho de outubro desse ano. Percebe a essência disso, quais são os sinais que estão chegando para você poder já observar essa vida e ver como que você pode começar a alterar aquela realidade de forma voluntária, com calma, com observação, sem pressa. Mas que você tenha planos A, B, C, D e E prontos já, porque provavelmente quando esse Urano passar por pontos sensíveis do seu mapa, ele vai alterar aquela realidade. E se você tiver um plano pronto, você fala, opa, putz, aconteceu, tem o plano A. Não deu certo o plano A, tem o plano B. Não deu certo o plano B, tem o plano C. Então você vai testando isso, você vai criando. Talvez nenhum dos planos que você tenha feito funciona, então você vai ter que criar um outro. O que a gente precisa tomar bastante cuidado é que o Urano é um planeta de altíssima ansiedade. Então chega nesse período aqui, todo mundo de Gêmeos que já é elétrico vai ficar ainda mais impulsivo, ainda mais elétrico, ainda mais inquieto. É muito bom você conseguir fazer atividade física e trabalhos mentais de relaxamento, porque a mente vai ser um lugar bastante agitado, tá? Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, um fator benéfico para isso é que tanto o Netuno no começo de Áries e o Plutão no começo de Aquário estão fazendo aspectos positivos. Então, essa mudança que você pode viver nos próximos anos pode ser muito positiva porque ele tem apoio dos grandes planetas, dos grandes potentes planetas da astrologia. Então, talvez seja um momento de grande transformação e direcionamento para a prosperidade de todo mundo de Gêmeos, tá? Ao longo dos próximos anos. Isso pode ser muito, muito bom mesmo, muito significativo. Beleza? Vamos tirar uma carta aqui pro signo de Gêmeos?
com dúvida. Imagina, né? Tirar carta para signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos já é um... Né? Como que o signo de Gêmeos escolhe tudo isso aqui? Porque é escolher todas, né? Engraçado como a gente vai tirando cartas, elas são muito similares com a energia do signo. Putz, meu, olha só, olha que louco isso aqui, ó. Essa aqui é a carta número 11, Invenção, Viva a Compaixão. Olha que legal esse dragão. Então, ó, só usar a palavra invenção já está completamente vinculada com Urano, certo? Porque quando a gente fala da palavra invenção, ela está encaixada dentro do conceito de Urano, que é a invenção mesmo, invenção tecnológica, científica, né? E essa passagem, durante esses anos todos, ele vai falar para você reinventar o seu ser. Crie outra realidade, crie outra coisa, vá buscar o que você deseja ser com toda a sua criatividade, com toda a sua energia, com todo o seu poder mental. Vai direcionar a energia para isso, que pode ser provavelmente, potencialmente, são anos muito, muito bons. Contanto que você não se agarre em objetivos fixos. Você precisa fazer com que as coisas sejam mais flexíveis, tá? Usando coisas novas, vai buscar coisas novas, vai buscar ideias novas, vai fazer outras coisas diferentes. Você quer ver um exemplo? No vídeo que eu falei, que eu fiz sobre Urano em Gêmeos, uma das coisas que eu disse é que logo nos primeiros anos, nos primeiros 10 anos que a gente vai ter, 10 anos nada, nos primeiros 2 anos e meio, 3 anos de Urano em Gêmeos, a gente vai continuar vendo um aumento absurdo da inteligência artificial. E a inteligência artificial faz coisas que a gente nem imagina. Imagina, eu uso inteligência artificial todos os dias no meu trabalho e ainda assim eu acabo descobrindo coisa que, cara, não imaginava que dava para fazer isso. É muito louco. Então, usar tudo que é de formas tecnológicas ajuda bastante no seu processo de desenvolvimento. Beleza? Vamos lá falar de Câncer. Muito bem, o signo de Câncer tem um movimento muito importante acontecendo agora, que é a passagem de Júpiter, né? Júpiter entrou em Câncer faz mais ou menos um mês. Ele entrou ali no dia finalzinho de junho, né? E ele vai ficar em Câncer até julho do ano que vem. Vai ficar um ano lá. Normalmente o Júpiter tem essa média, né, de permanência no signo durante um ano. O que é muito bom, porque o signo de Câncer é um signo que é emocional. E o Júpiter, ele funciona muito bem em Câncer, ou seja, ele vai amplificar as energias familiares, emocionais, a relação com o passado, a relação maternal. É uma posição muito boa que pode trazer muita prosperidade para o seu dia a dia, tá? Tem que cuidar, que se você tem Sol em Câncer, por exemplo, e essa passagem de Júpiter vai afetar isso de uma forma positiva, se você estiver fazendo a lição de casa certo, isso vai aumentar muito a sua vitalidade, isso vai fazer com que você se sinta mais próspero, mais ativo, mais forte, mais bem direcionado, mais inteligente, mais emocionalmente pronto ou emocionalmente, como é que fala? Motivado para realizar todas as coisas que precisam ser realizadas no seu dia a dia, tá? Lembra que tudo que precisa ser feito é você direcionar sua energia para o que for melhor para você. Normalmente, Júpiter vai fazer com que as coisas fiquem mais positivas. Isso vai depender muito da composição inteira do seu mapa, porque a gente tem que ver alguns outros pontinhos, porque Câncer, como é um símbolo que é muito emocional, a parte terapêutica de autoconhecimento, avaliação emocional, especialmente as relações familiares, precisam ser investigadas e curadas para poder aproveitar esse Júpiter aqui e construir uma realidade mais próspera do jeito que você quer, tá? Então isso pode ser muito bom. Se você não tiver nada se você não tiver planeta, ou pelo menos ascendente, Sol e Lua em Câncer, você tem outros planetas ou você tem casas que estão em Câncer. E isso pode ser muito importante, porque o Júpiter em Câncer, mais uma vez, funciona muito bem. E ele funciona muito bem, ele traz muita prosperidade, fartura, alegria, otimismo, fé, mas principalmente na questão de prosperidade. Então imagina onde está esse Júpiter no seu mapa e o que ele pode proporcionar do melhor dessa vida para você. Mas é do melhor mesmo.
Pensa que o Júpiter dá a volta no zodíaco em 12 anos. Então, agora que ele está em Câncer, ele está iniciando um ciclo de 12 anos, que podem ser 12 anos sensacionais dentro daquele setor lá. Só que você precisa direcionar sua energia para aquilo. Imagina, por exemplo, se você tem o mais óbvio possível. Se você tem Câncer de casa 2, que é a casa do dinheiro. Cara, se o Júpiter entrar ali e você tá num trabalho que te faz bem, você tá conhecendo as pessoas certas, você tá ativando tudo da melhor maneira possível, sabendo por que você está fazendo, sabendo organizar suas finanças, sabendo investir no lugar certo, bicho, é muito bom. Imagina, durante o próximo ano inteiro você ter bons resultados financeiros, cara, é sensacional. Então, vai procurar onde está esse câncer, vai entender o que esse Júpiter está fazendo. Se você quiser, dá para a gente fazer uma análise específica do ponto, tá? Isso serve para todos os signos. A gente não precisa fazer uma sessão, a gente vai analisar tudo. Se você está com dúvida num ponto só, mesmo que não seja de trânsitos, tá? Mesmo que sejam coisas pontuais do seu mapa natal, a gente pode fazer uma sessão objetiva focada naquele ponto, onde a gente vai olhar o seu mapa natal, vai olhar os trânsitos e vai tirar o tarô para conseguir descobrir que caminho que você faz para lidar com aquilo. Essa sessão é uma sessão mais curta e que você pode tirar bastante proveito dessa energia, dessas informações. A sessão tem 25 minutos, ela é bem curtinha e a gente vai direto no ponto. Nando, quero falar sobre dinheiro. Esquece toda a composição psicológica, esquece espiritual, esquece tudo isso. É só dinheiro. O que você tem que fazer para a questão do dinheiro, do trabalho, dos amigos, de saúde, de relacionamento, relação com o pai, com a mãe, com o filho, o que você quiser, tá? Dá pra gente fazer isso direto, dá pra gente fazer essa sessão focada especificamente no que você quer. Sem lenga-lenga, sem dar a volta, sem dar rolê, sem ir direto no que você quer mesmo, tá bom? Coisa importante que a gente vai ter no signo de Câncer também, junto com esse trânsito de Júpiter, é que em agosto Vênus vai passar ali. Olha só que maravilha. Então você tem os dois planetas mais prósperos passando em Câncer. Então agosto, cara, pode ser um mês espetacular para quem é de Câncer, de verdade. Vamos ver qual carta vai sair aqui para o nosso maravilhoso, apaixonado, emotivo. Ah, sim, ó, uma coisa assim, lado negativo, tá? O Júpiter em Câncer pode trazer ganho de peso. Especialmente se você tiver Lua em Câncer e se você não está trabalhando suas questões emocionais. Tá? Se você estiver ignorando suas questões emocionais, e se você estiver com aquela sensação de carência, de tristeza, de saudade, de vazio, cara, precisa tomar cuidado porque pode ganhar um peso significativo aí e dar problema, tá? Vamos ver aqui, vou tirar bem no meio aqui, Câncer. Ó, culminação, carta 27, olha que legal essa carta aqui. Completude e renovação. Renovação? Renovação. Dá pra ver? Então, olha só, essa carta aqui, como ela fala de culminação, ela fala de resultado, certo? Ela fala de receber o que foi plantado, vivenciar o que foi plantado. O que é, né? Se você plantou uma coisa boa e vem um resultado positivo, a gente está falando de prosperidade. Então, se você tem tanto Vênus quanto Júpiter passando nesse signo e sai uma carta dessa aqui, mais uma vez, é a hora de você viver um segundo semestre que seja muito positivo e muito bom, onde você está lá, literalmente sentado em todo o seu tesouro, né? Você está sentadinho aqui em cima, ó, no topo do mundo. É legal isso aqui, tá? Só a única coisa que precisa tomar cuidado é que, como essa carta fala sobre essa culminação e o Júpiter também fala sobre como é que fala? O Júpiter fala sobre exacerbação. Esses dois juntos, eles podem estar um pouco vinculados com achar que sabe demais. Achar que já conseguiu conquistar tudo. Então, uma palavra-chave para poder aproveitar as energias da melhor forma possível é reconhecer o que você faz bem, aceitar o que o mundo te dá de recompensa, mas numa postura de humildade, numa postura de que eu cheguei nesse ponto, eu agradeço por tudo isso, ainda tem um caminho a ser feito, mas eu agradeço e recebo essa energia do universo. Cuidado com a arrogância.
Cuidado, tá? Porque isso aqui pode chegar num lugar ruim. E o Júpiter negativo, quando ele provoca situações ruins, mesmo que ele esteja em câncer, tá? Mesmo que ele esteja em câncer, se você estiver trabalhando num lado negativo, isso pode gerar conflitos muito, muito importantes, inclusive até rompimentos de longo prazo, tá? Tem que tomar cuidado. Bom, signo de Leão. Ó, signo de Leão está vivenciando uma coisa que é muito importante, especialmente as pessoas que têm o Sol nos primeiros graus de Leão, porque esse posicionamento está diretamente oposto com o Plutão em Aquário lá do outro lado. O que quer dizer que o Plutão está mandando para o outro lado uma energia tensa, que é uma energia de perdas. É uma energia de perdas e através dessas perdas a gente vai ter que se reinventar e construir uma nova realidade. O Plutão, às vezes, ele pode ser bastante difícil, tá? Eu não sei se você me acompanha há algum tempo, se você é novo aqui no canal. Eu sou um astrólogo que sou especializado em Plutão e Casa 8. Eu lido constantemente com todas as situações que envolvem tanto a Casa 8 quanto o Plutão, que estão ligados com as questões de perda, de falecimentos, de traumas, de violências, né? Tanto de coisas que acontecem recentemente, quanto coisas que já aconteceram lá atrás na vida e a gente vem carregando isso nos calabouços da nossa mente ali, tá? Então é por isso que a terapia astrológica serve, para a gente poder identificar quais são esses pontos e como que a gente trabalha isso de uma forma interna. O Plutão, ele é muito poderoso, ele é muito intenso. E ele mexendo em oposição com o Sol, ele vai fazer com que potencialmente as nossas maiores crenças e estruturas da vida sejam abaladas por realidades diferentes, tá? Por coisas que são difíceis de lidar. E eu não estou querendo pôr medo em quem tem Sol em Leão, tá? Mesmo porque as transformações que ocorrem podem ser muito positivas. Só que para essa nova realidade acontecer, a gente precisa abandonar a antiga. E às vezes abandonar o que traz estrutura e previsibilidade para a gente é muito difícil. Mas como eu falei para vocês, eu não sei porquê, mas ao longo da minha carreira, ao longo da última década e meia, eu acabei me especializando em Plutão em Casa 8 porque praticamente todos os clientes que chegaram até mim apresentavam esses padrões. E muitos clientes, quando souberam aproveitar esse ciclo, tiveram a sua vida transformada de uma forma muito significativa. E eu tenho um exemplo muito próximo de um cliente meu de terapia que a gente estava avaliando a vida dele nos últimos anos e ele falou que determinado ano lá aconteceram várias coisas na sequência e que a partir daquele ponto a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele mudou de emprego, ele mudou de cidade, ele casou e ele teve, eu não lembro qual foi a outra coisa, mas foram 4, 5 coisas assim que ele precisou abandonar toda a vida passada dele, né? Encerrar todo aquele ciclo. Algumas situações foram difíceis e doloridas, mas ele abriu um caminho completamente novo que levou ele para uma prosperidade sensacional. E isso aconteceu quando ele estava vivenciando o Plutão em trânsito em oposição com o Sol. Foi sensacional descobrir isso para ele e para mim, né? Foi muito legal de ver que o Plutão ele não é só negativo, mas quando você abraça a mudança, quando você abraça essa forma de destruição, entre aspas, e abrir esse caminho para o novo, você consegue criar situações que são muito legais, são muito positivas. Então vai fazer isso, observa o que está acontecendo no seu dia a dia. Por mais que a situação seja dolorida e que você tenha medo, que você se sinta insegura, seja por dinheiro, por trabalho, por relacionamento, por saúde, vai investigar, vai viver isso com intensidade, porque esse fator é o fator de enriquecimento da sua alma. E eu não estou sendo sarcástico e hipócrita com isso, eu estou falando sério. As maiores revoluções dos meus clientes aconteceram quando eles tiveram trânsito de Casa 8 ou trânsito de Plutão mexendo com Sol, Lua ou Ascendente, tá? Quem tem essa energia do signo de Leão, quem tem Sol em Leão, Lua em Leão, Ascendente em Leão, vai passar uma hora ou outra por essa oposição de Plutão. Ao longo desses próximos 20 anos, tá? Vai demorar um pouco.
Por isso que a gente tem que fazer uma análise individual. Se você nasceu nos últimos nos últimos dias de Leão, você não precisa se desesperar, porque tem tempo para a gente pensar em tudo que precisa ser avaliado para você mesmo provocar essa mudança e não ficar esperando a vida causar em você, tá? Mas uma coisa que a gente tem que prestar atenção, e é o que eu já tinha comentado com vocês, é que a partir do dia 19 de julho, o Mercúrio vai ficar retrógrado. Ele está no meio do signo de Leão e ele volta para o comecinho e depois ele passa de novo. Então, do dia 19 de julho até o dia 10 de agosto, todo mundo que nasceu na primeira metade do signo de Leão vai passar por um Mercúrio retrógrado e que vai acabar entrando ao mesmo tempo uma conjunção do Mercúrio retrógrado com o Sol e ainda numa oposição com Plutão. Então, esse pedaço aqui, essa fase de julho e agosto é uma fase onde pode ser muito importante para a vida de quem é de Leão nesse segundo semestre. Mais uma vez, eu sugiro que você faça a sua sessão individual. Pode fazer a sessão curta, faz a sessão longa, faz as previsões, faz o mapa natal para a gente entender, para eu tentar te ajudar a descobrir o que é que isso que está acontecendo e como que você pode lidar com isso da melhor forma possível, tá? Porque pode ser, assim, o trânsito de Plutão normalmente leva aí uns 4 anos, 4, 5 anos, mas ele tem períodos específicos. Essa fase é uma fase que é muito importante, tá? Mas é muito importante mesmo. Então você tem que tomar cuidado, você tem que prestar atenção e você tem que ter coragem para lidar com as questões que vão surgir aí, beleza? Vamos tirar uma carta aqui para o signo de Leão. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Vamos tirar aqui da pontinha dessa vez. Gente, é sério, eu fico... Às vezes eu fico surpreso, mas muitas vezes eu falo, não dá para ser diferente. Saiu a carta 21, carta da resiliência. Qual que é a palavra positiva de Plutão? Resiliência. Eu não tô escolhendo de propósito, tá? O negócio funciona assim mesmo. O Plutão fala sobre resiliência. A característica positiva do Plutão é resiliência. Resiliência dentro da onde? Da dificuldade. A vida é feita, a vida traz provas pra gente. E pra gente ter as melhores soluções e as melhores situações, eu tenho que confrontar essas dificuldades, essas crises, os nossos medos, com força de vontade, agindo apesar do medo, de estar com medo, de estar inseguro. Você vai lá e você confronta aquelas coisas e você busca até conseguir encontrar as soluções. Essa é a resiliência. A resiliência é a capacidade de tomar a porrada da vida e continuar andando, continuar sem desistir. Então essa carta ela reforça muito essa condição para o segundo semestre para Leão. Tenha força de vontade, tenha resiliência, determinação para poder lidar com esses desafios. E resiliência não é teimosia. Lembra, o signo de Leão é um signo fixo. Então, a melhor saída para essas coisas é admitir ou pensar que você não tem as melhores soluções. A solução que você cria, a ideia que você tem, o objetivo que você criou, não é o seu forte. O seu forte é a sua determinação. E a determinação ela é aplicada conforme a maré vai trazendo situações diferentes para a gente. E não ficar insistindo no mesmo lugar. Tá? Não insista no mesmo lugar. Vá de acordo com o fluxo. Vai se misturando, vai agregando novas informações. Porque é aí que você vai chegar num lugar muito mais positivo. Olha lá, signo de Virgem. Bom, o signo de Virgem agora está passando por uma influência muito significativa do planeta Marte. Ele entrou no signo de Virgem, foi no dia... Marte entrou em Virgem no dia 18 de junho e lá vai ficar... Marte fica uns 2 meses em cada signo. Ele fica em Virgem até dia 6 de agosto, tá? Então ele fica 2 meses ali. Agora que a gente já está em julho, já passou um pedaço, mas você ainda pode aproveitar esse impulso. O Marte é um planeta de ação, de atitude, de movimento, que vai direcionar e vai tirar você da estagnação. Se você está lá com um objetivo em mente e você ainda não teve o impulso para fazer, agora é a hora que você tem que se mexer. E você vai ter essa intensidade acontecendo, essa força, né? Esse poder de movimento acontecendo com esse direcionamento de Marte. A única coisa que você precisa prestar atenção, e provavelmente todo mundo que tem posicionamentos de Virgem, Sol
ascendente, especialmente Lua, deve estar sentindo isso agora, que é uma intensidade emocional descontrolada. O Marte, cara, ele põe fogo no parquinho. E se você tem a Lua em Virgem, você pode estar passando por um processo ou por um período de uma instabilidade emocional onde você está vivenciando as coisas com mais raiva, com mais impaciência, com mais reatividade do que o normal. Então tem que tentar dar uma respirada, tem que, né, se afastar das pessoas que te fazem mal, tem que se afastar das pessoas que te trazem dificuldade, especialmente as pessoas elas têm, especialmente familiar, meu, tem a habilidade de fazer com que a gente se sinta absurdamente incomodado. As pessoas que têm mais intimidade com a gente não têm esse dom, né? De fazer com que a gente fique muito nervoso, muito irritado, mais do que o normal. Outra coisa que pode acontecer com Marte em Virgem, especialmente se for no ascendente, casa 6 ou regente do ascendente, pode dar problemas físicos. Acidentes, machucados, lesões, batidas, essas coisas tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque pode provocar algumas situações não muito agradáveis. Uma coisa que tem que prestar muita atenção, e isso é uma visão mais ampla, tá? Tirando esse Marte aqui, é que a entrada de Urano em Gêmeos e a volta de Saturno e Netuno para o signo de Peixes vão balançar muito a vida de quem é virgem, mas muito mesmo. Várias questões de autocobrança, de dificuldades, de ilusão, de instabilidade, de irritabilidade, intolerância. O negócio pode ficar muito, muito, muito tenso, muito irritativo no dia a dia. Então, é muito importante que você esteja sendo cuidado por alguém. Mais uma vez eu falo da terapia, né? Por que eu fico insistindo nisso? A terapia é um lugar onde você vai externalizar tudo o que você está sentindo para alguém que não vai reagir contra você. Imagina que você já está num processo difícil interno, onde você está sentindo coisas complicadas, onde você está tendo que lidar com várias situações diferentes e problemáticas. E você precisa colocar sua raiva, medo e frustração para fora. E as pessoas que estão à sua volta não colaboram, elas podem te cobrar mais, ou elas podem ser incompreensivas com o seu momento, elas podem ser agressivas, elas podem jogar na cara coisas, elas podem fazer com que você se sinta culpado por coisas que você não está conseguindo fazer. Então é muito importante você ter um lugar onde você possa reclamar da vida, xingar, achar ruim, falar mal da mãe, do pai, do namorado, da namorada, da esposa, do filho. É um lugar onde a pessoa vai ouvir o que você está dizendo e ela vai te perguntar, se for um terapeuta competente o suficiente, ela vai te perguntar o que é que está te motivando, por que isso está acontecendo e quais são os tipos de soluções que você pode colocar dentro desses setores para poder ter o melhor momento possível, tá? Esse é um momento que o signo inteiro de Virgem pode passar por um semestre um pouco complicado. Por que eu falo o signo inteiro? Porque, mais uma vez, o signo é dividido em graus, tá? Então não é todo mundo que vai ter uma oposição de Saturno, por exemplo, mas pode ter uma quadratura de Urano em breve, tá? Então é um espaço onde ele está sob muita influência tensa de planetas que estão em outros lugares. Então é um momento onde você precisa se cuidar, você precisa se resguardar, se proteger e cuidar dos seus objetivos de médio e longo prazo com paciência. E você precisa colocar essa energia tensa para fora. Porque sabe o que acontece com Virgem? Se você não coloca a energia para fora, pega no corpo, meu. Saúde, assim, a questão de Virgem, se você não cuida dos seus aspectos emocionais, isso pega na saúde física. E aí você começa a ficar com várias questões aí problemáticas que você fica cuidando do corpo, mas não cuida da emoção. Aí vai ser difícil de conseguir achar uma solução. Bom, vamos pegar uma carta aqui pro signo de Virgem. Vou pegar aqui do meinho aqui, ó. Ó. Carta da compreensão, veja todos os lados. Olha que bonita que essa carta, né? Mais uma vez, esse oráculo dos dragões é maravilhoso, né? Nossa, é muito lindo isso aqui. Bom, a carta da compreensão, ela tá muito ligada com tudo isso que eu falei, né? Se você está vivendo um momento onde tem trocentos planetas mexendo com essa sua estrutura e você está
tendo que lidar com muitas informações diferentes ao mesmo tempo, informações que são conflitantes, informações que causam instabilidades, informações que te trazem um peso interno muito grande, você precisa parar, observar a coisa de um lado mais amplo, né? Observar, observar. Você tá vendo que o cidadão aqui, ele está observando e o dragão dele está aqui em cima, do ponto de vista mais alto, né? A gente só consegue compreender as coisas da nossa vida quando a gente dá um passo atrás e para frente, para cima, para observar a paisagem inteira e entender todo o contexto das coisas. Isso é uma coisa que leva tempo, né? Isso é uma coisa que faz com que a gente tenha que analisar várias vezes seguidas aquele setor, aquelas situações para poder tirar as melhores, para a gente poder compreender tudo que tem chegado até a gente e como que a gente consegue fazer ter as melhores ações, direcionar as coisas da melhor forma possível. Não é simples lidar com tanta informação. O signo de Virgem está bombardeado mesmo, tá? É muita coisa. Saturno, é Netuno, é Urano, é o trânsito de Marte agora. Logo mais vai ter um Mercúrio chegando ali. Então tem várias informações bastante significativas mexendo com essa realidade. Então você precisa parar, respirar, analisar, compreender, ouvir alguma coisa de fora, trazer essa perspectiva de fora para te melhorar a visão. Porque quando a gente fica muito fechado dentro da nossa visão, a gente não enxerga as coisas que têm que ser feitas, tá? Então, terapia neles. Muito bem, bom, vamos falar do signo de Libra, tá? Signo de Libra está recebendo influências muito positivas de Plutão em Aquário e do Urano em Gêmeos, tá? Mais uma vez, essa é uma particularidade para quem tem posicionamentos nasceu nos primeiros 5 dias de Libra. Por quê? O Urano entrou no comecinho de Gêmeos, ele vai voltar para Touro, então ele vai andar só um pedacinho, e o Plutão ele é muito lento, então hoje o Plutão está em 2 graus de Aquário. Imagina, ele vai levar 20 anos para chegar no 30. Então ele é muito lento. Então o pessoal de Libra tem um semestre que é relativamente tranquilo por enquanto. Tá? Por enquanto. A gente ainda tem ali, tem o Netuno e o Saturno no começo do signo de Áries e já eles voltam para Peixes também. Os dois já ficaram retrógrados. Na verdade o Saturno fica retrógrado dia 13, o Netuno já está. Então, logo eles saem dessas posições. O Netuno, o Urano e o Plutão, só o Plutão fica ali, né? O Urano já sai também. Por um certo ponto de vista, o semestre de quem tem posicionamentos em Libra meio que já tá um pouco tranquilo. Tá um pouquinho... de todos os signos, talvez o Libra seja o que esteja mais tranquilo, assim. Mas, é o signo, tá? Isso pode variar muito conforme mapa, porque lembra, você pode ter Sol em Libra, mas você pode ter Lua em Virgem e você pode ter ascendente em Gêmeos, né? O Virgem, como a gente falou há pouco, né? É um signo que está muito chacoalhado esse semestre. E Gêmeos é um outro signo que vai ter um impacto bem forte nos próximos anos. Então, apesar de que o Urano e o Plutão estarem fazendo aspectos positivos com Libra, a oposição de Netuno e Saturno podem trazer vários problemas ao longo dos anos. E assim, ao longo dos anos mesmo, tá? Lembra lá no começo eu falei que o Saturno vai ficar 2 anos e meio em Áries e o Netuno vai ficar 13. Então, é um tempão que a gente tem para explorar essas características. O que a gente pode pensar da questão de Libra é essencialmente as questões de relacionamentos, né? Relacionamentos e sociedades, tá? O Plutão e o Urano, eles vão beneficiar situações novas, situações que podem muito bem trazer poder pessoal, trazer realizações bastante significativas, trazer mais independência, mas ao mesmo tempo aquela oposição de Saturno especialmente pode fazer com que tenha muita autoritarismo interno, muita cobrança, né? Também pessoas de fora podem oferecer algumas dificuldades e tal. Mas eu não acho que é esse semestre. Eu não acho que esse semestre vai ter grandes problemas ali. O Marte vai entrar em Libra a partir do dia 6 de agosto. Quando o Marte entra, ele ativa, ele vai acionando várias características ali. Como eu não considero que esses
trânsitos aqui sejam super poderosos esse ano, é só você analisar o que você tem em Libra, Sol, Lua ascendente, entrada de casa ou planetas e ver o que isso tá, como que isso está se reverberando do lado de fora. Se, por exemplo, como é uma situação mais, vamos dizer, mais superficial, se a gente pensar assim numa questão de dinheiro, de casa 2, e o Marte estiver passando pela casa 2, isso pode elevar a possibilidade de você ganhar um pouco mais de dinheiro, de aplicar dinheiro, de consumir o dinheiro. Então você está andando ali pela rua, de repente, sei lá, você está com vontade de trocar seu computador já faz um tempinho, mas ainda não chegou a oportunidade. Você passa na frente de uma loja de informática lá, ou então você está mexendo no seu celular, aparece um anúncio lá de uma promoção, Lenovo, da Dell, da Acer, sei lá, alguma coisa assim. Aí você fala, pô, legal isso aqui, esse é um monitor, é um computador com as especificações que eu queria, pô, talvez seja bacana. Aí você vai ver, ele se encaixa na sua demanda ali, no seu dinheiro, no seu orçamento. Aí você lembra, fala, pô, o Marte está passando na casa 2, é hora de adquirir alguma coisa interessante. Aí você vai lá e compra. Esse é um exemplo que é superficial, tá? É simples. Se você tem Lua em Libra, por exemplo, aí a gente pode estar falando de uma passagem ali que pode deixar você mais instável, mais reativo, pode trazer alguns problemas de relacionamento. Se está mexendo com Sol em Libra, por exemplo, a gente pode pensar na chegada de um relacionamento novo, né? De você ter uma conexão com alguém que seja interessante. Mais uma vez, isso vai depender muito de qual planeta e qual casa que você tem nesse signo, tá? De uma forma geral, ele tá com energias positivas. O ano que vem, 2026, é que aí a conversa vai ser outra. Porque aí a energia de muita intensidade sai de Virgem e passa para Libra. Porque aí quem está em Libra vai receber aspecto de Urano, aspecto de Plutão, aspecto de Saturno, aspecto de Netuno. Tá? Vai ter tudo ao mesmo tempo mexendo com as posições ali. Só que aí ano que vem a gente vai precisar conversar sobre isso. Tá? Agora é hora, acredito que agora é hora de dar uma relaxada, né? De fazer um caminho mais suave, mais tranquilo. Beleza? Vamos ver que carta que a gente pode tirar aqui. Que carta que meus dragões vão mandar para Libra. Deixa eu pegar aqui da pontinha. Ó, isso aqui é a carta do renascimento. Dê uma chance a si mesmo. Tá? Então, aqui, sob certo ponto de vista, essa carta aqui ela vai incentivar a você olhar para você mesmo, né? Para você cuidar das suas coisas, analisar as suas situações, ver o que é que você pode fazer para melhorar o seu dia a dia, onde que as coisas estão sendo movimentadas, o que você pode iniciar, o que você pode encerrar. Então, ele vai ajudar você a compreender esse processo que você está vivendo e o que você pode viver para frente, para onde que você quer se direcionar. Para onde que você quer organizar a sua vida. E é meio como se a gente fosse preparando o terreno, porque no ano que vem, como eu falei, aí a coisa começa a ganhar muito mais intensidade, começa a ficar muito mais forte, especialmente por causa dessa passagem de Saturno. Saturno vai dar uma chamada na atenção aí do pessoal de Libra para assumir a responsabilidade sobre o direcionamento de vida. Uma questão que é muito importante sobre o posicionamento de Libra é assim, muito importante sobre o signo de Libra. Signo, não pessoa, signo. Tá? Antes que alguém faça aqui, mas eu não sou desse jeito. O signo de Libra, ele tem a necessidade de relacionamentos. O signo de Libra é o signo da busca pelo outro, né? O símbolo de Libra é uma balança. A balança só tem utilidade se tem dois pesos, o que quer dizer que uma pessoa precisa ter uma outra pessoa para poder achar o propósito, a motivação, tá? Então, é importante que haja o aumento da conscientização sobre o quanto que você depende do outro e o quanto que isso te prejudica ou te ajuda. Normalmente, um signo de Libra que está mal trabalhado tem problemas com relacionamento. Problemas com relacionamentos que não são bons, que são prejudiciais, mas que mesmo assim a gente fica neles porque Libra não sabe fazer outra coisa. O signo. As pessoas podem se comportar desse jeito, mas tem que lembrar que o mapa é uma coisa muito mais complexa do que um signo só. Bora lá para o signo de Escorpião, o melhor do mundo, o mais perfeito de todos. O signo de Escorpião é muito complexo, né, gente? Vocês sabem,
O pessoal que me acompanha aqui sabe que eu falo que o signo de Escorpião é o melhor signo que tem. Não adianta vocês ficarem discutindo comigo, eu acho que é o melhor. Porém, como é um signo muito complexo e é um signo muito difícil, e ele traz características muito intensas e muito potentes para as pessoas, encontrar alguém que sempre consiga trabalhar do lado positivo de Escorpião é difícil. A não ser que vários parâmetros estejam sendo preenchidos, que seja uma pessoa muito aberta, muito esclarecida e tenha uma tendência à flexibilização de ideias, abertura emocional. Aí sim a gente encontra uma pessoa de Escorpião que consegue, né, respirar um pouco melhor e usar essa energia de uma forma mais construtiva. Caso contrário, aí você vai encontrar um monte de gente possessiva, ciumenta, obstinada não, obsessiva, né, pessoas que são controladoras, agressivas, violentas, vingativas. Existe isso por aí bastante, afinal de contas todos nós somos seres humanos e a gente tem dificuldade de lidar com as nossas coisas internas. O Escorpião, quando ele entende que o melhor que tem na vida é seguir o fluxo da vida e usar a força interna para aproveitar o fluxo da vida e não tentar fazer a vida acontecer do jeito que ele quer, as coisas mudam de figura e ele consegue ser fodástico em todas as áreas, em qualquer área que ele queira, tá? Então ele tem um movimento que é bastante interessante quando consegue encontrar esse caminho positivo. O problema é conseguir fazer com que as pessoas se flexibilizem, porque o Escorpião é um elemento emocional, é um signo do elemento água, que é hiper emocional, e ainda é do ritmo fixo, ou seja, ele tem um comportamento emocional fechado, endurecido, profundo e que muitas vezes, dependendo da intensidade, dependendo do tipo de informação que aquele ser humano teve ao crescer, né, nesse ambiente, se ele pôde dividir as emoções e usar isso de uma maneira positiva ou não, isso vai ajudar ou prejudicar. O que normalmente a gente encontra, especialmente em homens hétero, tá? É um fechamento absurdo, uma negação dos sentimentos, é uma exclusão quase total de toda a parte emocional e motivacional que as pessoas têm, inclusive do lado espiritual. E eu, assim, conheço muita gente que tem uma dedicação para o lado espiritual, mas não se cuida. É impressionante. Eu já cheguei a ver, não era pai de santo, mas ele era o coordenador de um centro espírita que cuidava de todo mundo, mas fumava pra caramba, bebia e não tinha um tipo de cuidado interno. Fica difícil, né? Não preciso. Não precisa sim, todo mundo precisa. Eu vou falar pra vocês, vou falar pra vocês agora. Eu quero atender mais homens. Eu quero atender mais homens pra gente poder aprender a lidar com as nossas emoções, usar isso a nosso favor, reconhecer que essas coisas existem e usar isso como um fator impulsionador e não como um fator de pressão interna, de tristeza, de estresse. Eu quero ajudar as pessoas a fazerem de forma diferente. Então você que conhece homens que precisam de terapia, mesmo os céticos, manda esse trecho do vídeo para eles. Amigão, astrologia não é essa bobagem que as pessoas falam. A astrologia é um negócio que é muito mais complexo, é muito mais profundo e é absurdamente eficiente, contanto que você abra a sua mente para isso e consiga usar isso a seu favor. É muito, muito bom. Então eu estou aqui à sua disposição. Você conhece pessoas que precisam de terapia, homens que precisam de terapia? Manda esse pedaço do vídeo para eles. Eu vou atender você. Não importa o que aconteça, a gente está junto. Beleza? O signo de Escorpião tem um segundo semestre que pode ser muito positivo, porque ele tem um aspecto, recebendo um aspecto muito próspero de Júpiter lá em Câncer e do Netuno e o Saturno que estão voltando para o signo de Peixes. Eles trazem energias positivas para aquele lugar. Eles amplificam o poder interno, eles amplificam a sensibilidade. Eles podem fazer com que muitas realizações cheguem no dia a dia do pessoal de Escorpião, seja a Lua, Sol ou Ascendente. E aí tem que conseguir aproveitar isso, conseguir direcionar isso, né? Conseguir colocar essa energia para funcionar a seu favor. O Escorpião é muito poderoso. Se ele estiver conectado com o lado mais sensível, porque como a gente está falando de trígonos, a gente está falando de uma energia positiva que vem de um lugar mais sensível. Então, para aproveitar isso, a pessoa tem que estar ligada com a intuição e com o instinto. Porque através da percepção, do insight que ela tem de que eu vou fazer isso,
ela vai lá e aciona aquelas características para poder beneficiar a si próprio na área que for. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho Lua em Escorpião. O formato desse vídeo me veio 5 minutos antes de eu começar a gravar. Eu tinha me proposto a fazer um vídeo para fazer previsões para os signos, mas usar o tarô só começou a acontecer 5 minutos. Eu estava montando as coisas aqui e falei, vou usar o tarô. Então, isso aqui é um negócio que me ajudou, está me ajudando muito, né? A perceber, a trabalhar essa intuição e usar isso de forma direta, tá? O pessoal do Escorpião pode ter um semestre que seja muito, muito bom mesmo, especialmente quando Marte chegar lá, que vai ser em... Marte entra no signo de Escorpião no dia 22 de setembro e fica lá por 2 meses. Vai ficar lá até dia 3, 4 de novembro. Até dia 4 de novembro. Então, esse período, essa passagem, quando ele está passando por ali, ele vai se conectar com esses outros 2 planetas que estão, os 3 planetas que estão em Câncer e Peixes. E isso pode trazer resultados muito bons, mas muito bons mesmo. Então, tem que saber aproveitar e o aproveitamento vem através da sensibilidade do insight. Meus queridos dragões, o que vocês trazem de informação para o pessoal de Escorpião? Agora eu vou pegar aqui do finalzinho. Eu peguei sempre do começo, vou pegar do finalzinho. Ó, essa carta aqui fala sobre a habilidade de escolher o seu próprio caminho. Quando a gente está falando da questão de Escorpião, que é o que eu estava desenvolvendo para vocês, é que a observação racional, métrica e objetiva, matemática do caminho, não é a melhor opção para Escorpião. O Escorpião, o Peixes e o Câncer, como são signos extremamente emocionais, eles têm que ser as decisões, por mais que seja paradoxal falar isso, as decisões têm que estar baseadas na forma como a gente sente as coisas. E eu estou falando a gente porque eu tenho a Lua em Escorpião, né, como eu falei para vocês. É a forma como a gente sente as coisas que vai orientar a gente para o caminho mais interessante para promover a nossa independência. Olha que legal essa carta. Tá? Então aqui, o que você lá no seu íntimo, lá no seu profundo, lá na coisa mais essencial deseja. E se você está muito conectado com isso, e você está vivenciando essa energia muito intensamente, se você parar um pouquinho e você respirar, você vai, além de você ouvir o vizinho cortando grama, furando a parede, você ainda vai perceber para onde você quer direcionar a sua energia, qual que é a sensação que você quer vivenciar quando você está pensando nessas opções que você tem. O que te excita mais? O que te deixa mais empolgado com as coisas? Decide isso, ouve a sua intuição, direciona a sua energia para isso, que o segundo semestre pode trazer resultados bastante interessantes, mesmo quando os planetas lá, Júpiter, Netuno e Saturno estiverem retrógrados nos signos de água, tá? Isso pode dar uma atravancada no negócio, pode deixar um pouquinho mais complicado, pode revelar os problemas que podem estar escondidos nesses seus direcionamentos, e aí você tem uma excelente opção, excelente momento de conseguir consertar isso, descobrir esses problemas e redirecionar a sua ação para o melhor lugar possível, tá? Então, bora lá. E, terapia, cara. Terapia. Escorpião precisa de terapia. Nem que seja uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, mas você precisa ter alguém para conversar, para poder ajudar a perceber e interpretar todos os sinais que vêm dentro de você. Beleza? Bora lá para Sagitário. Bom, o signo de Sagitário é outro que, assim, também está num momento que é um pouquinho mais... Está um pouquinho mais tranquilo. Não tem aspectos, não tem planetas ali. Aspectos tem, né? Não tem planetas transitando por Sagitário. Não tem grandes conexões sendo feitas ali, a não ser o que é bastante significativo, a passagem de Urano lá no começo do signo de Gêmeos. E aqui uma coisa que é muito importante para você que tem entre 40 e 43 anos. Presta atenção. Presta atenção no que eu estou falando. A gente tem ciclos importantes na vida. O primeiro grande ciclo e o mais famoso, né, o que é um dos mais importantes, é o primeiro retorno de Saturno, que acontece entre os 29 e 31.
Quando a gente passa por isso, a gente sai da vida jovem e entra na vida adulta, com toda a carga de responsabilidade e consequências que a gente começa a experimentar a partir dessa vivência, tá? O próximo ciclo grande é a meia-vida de Urano. E meia-vida de Urano é um batismo meu, tá? Isso não é um termo técnico. O que acontece? O Urano dá a volta em 84 anos. Quando ele chega no meio, nos 42, a gente começa a perceber que nós estamos na metade da vida. A gente começa a perceber pelo desejo de mudança de sonhos, pela necessidade de mudança de caminho, pela resposta física. Cara, a resposta física é o mais intenso desse momento. Eu, que sempre fui atleta, quando cheguei nos meus 41, eu comecei a perceber que alguma coisa precisava mudar, porque o ritmo que eu estava vivendo, o meu corpo não reagia bem mais. Então eu precisei mudar a forma como eu lidava com aquilo. O Urano, como eu falei lá no caso de Touro, né, ele transforma a realidade de uma forma muito significativa. E quando a gente vive essa fase da meia-vida de Urano, tudo que a gente vem carregando ao longo desses últimos 42 anos serviram para levar a gente exatamente até aqui. Mas daqui para frente não dá mais para a gente agir da mesma forma. A gente precisa alterar a perspectiva, a gente precisa mudar a forma como a gente lida com a nossa visão de futuro, com o nosso corpo, nossa alimentação, os relacionamentos, o trabalho, os objetivos, o dinheiro. A gente precisa fazer uma mudança muito importante nessa história, porque as coisas começam a dar sinal de que não está funcionando mais. Ou não vai funcionar mais, seja por uma percepção externa, seja por um desejo interno. Muita gente chega nessa fase com vontade de mudar de carreira, porque está de saco cheio do trabalho, porque não quer mais ficar no corporativo, ou então porque não quer mais viver de autonomia. Ele quer mudar, quer criar uma outra realidade, não quer mais trabalhar com tarô e quer começar a trabalhar com comércio online, sei lá. Sempre tem uma mudança, sempre acontece uma mudança e ela acontece mais intensamente dos 41, dependendo do mapa, vai dos 41 até os 44 mais ou menos, nessa faixa de idade aqui, ela acontece com bastante intensidade. E isso vai acontecer com todo mundo que tem posicionamentos em Sagitário, especialmente quem tem Urano em Sagitário. Tá? Quem tem Urano em Sagitário vai viver essa oposição de Urano. Tá? Isso é muito significativo. Se você tem outros planetas ali em entrada de casa, também vai viver uma mudança de perspectiva, mas não na intensidade de quem tem Urano em Sagitário. Tá? Então, essa passagem aqui vai trazer essa alteração bastante significativa para esses posicionamentos. Tá? Fica bastante atento, porque o Urano, como eu falei já, ele é imprevisível. Ele traz situações muito diferentes que a gente nunca imaginou. E pode ser um susto às vezes. Pode trazer algumas situações repentinas aí que a gente não imaginava. Então tem que ficar um pouquinho atento com essas questões, tá? No final do ano, quando o Netuno e o Saturno voltarem para o signo de Peixes, situações que já estavam sendo vividas no ano passado podem voltar à tona para a vida do pessoal de Sagitário. E para fazer o encerramento, para fazer o fechamento. Então a gente passa por ciclos, né? A passagem do planeta ele vem, traz uma situação nova, ele vai embora, ele fica retrógrado, ele reforça aquela condição de dificuldade, aí ele continua com o movimento retrógrado, ele para e fica direto. Na hora que ele faz a última passagem, é que ele só passa para ver se a lição de casa foi feita. Então essa é a fase desses planetas aqui, especialmente do Netuno e o Saturno, com relação às questões de Sagitário. Então, se você viveu coisas, você de Sagitário que viveu coisas nos últimos 2 anos aí, que você trabalhou, você teve que se esforçar para conseguir consertar coisas e criar as melhores situações possíveis, podem aparecer mais algumas dificuldades, mas não vai ser tão difícil e complexo quanto já foi um dia. Vai ser um encerramento mesmo, tá? Vamos ver uma carta aqui para Sagitário. Esforço, combata os seus demônios. Isso aqui, ele exemplifica bem a questão que eu falei para vocês dessa oposição de Urano. Quando o Urano vem passando, ele vem evidenciando tudo que não está funcionando mais. Todas as sensações que a gente tem do esforço que a gente faz ali e não está dando certo. Ou o esforço num relacionamento que toda hora está batendo no mesmo lugar.
Ou a questão da saúde que sempre vem na mesma conta, ou você não consegue comer direito porque sempre a ansiedade acaba se tornando mais forte. Todas essas coisas acabam ficando muito evidenciadas, elas acabam ganhando muita potência, elas podem aparecer através de situações que você não imaginava, porque Urano, lembra, o Urano é inesperado, é surpresa. Eles vêm aqui te mostrar que, ó, você tem questões internas, que são os seus demônios, eles estão bastante evidenciados, e você precisa confrontar eles. E o confrontamento é você confrontar, entender, compreender, assimilar e deixar embora. Fazer o esforço que você precisa fazer para se separar dessa história e ir para um lugar melhor, mudar a sua perspectiva de vida, ir para um lugar que seja mais satisfatório, mais te levar para um lugar de independência, te levar para um lugar onde você tenha mais autonomia para poder escolher quais são os seus caminhos futuros. Bom, e o signo de Capricórnio está livre definitivamente do Plutão, tá? Ele tem ainda uma energia, um resquício de energia vindo lá de Netuno e Saturno. Mas assim, a vida de Capricórnio meio que está um pouco mais tranquila agora. Também merece, né? Desde 2020 é um atropelo, né? Porque um pouquinho antes de 2020 ainda. Capricórnio às vezes tem... As pessoas de Capricórnio... Olha, eu vou falar um negócio pra você. A pessoa de Capricórnio gosta de dureza. Porque elas escolhem de propósito, meu. Não é possível. Os últimos anos foram muito complexos para quem é de Capricórnio, né? Tem muita gente que passou aí pelo retorno de Saturno, né, que passou ali em Capricórnio, que foi um retorno de Saturno difícil. Teve o trânsito de Plutão, teve o trânsito de Júpiter, teve muita coisa ali. Teve eclipse em Capricórnio. Foi assim, foram anos que são bem complicados, bem densos. Eu sei bem, muitos clientes meus de Capricórnio sofreram bastante nesse tempo. Mas agora parece que está entrando num lugar um pouco mais tranquilo. Além disso, apesar disso, esse segundo semestre de 2025 tem uma energia em que você precisa cuidar mais das suas coisas, das suas coisas íntimas. Capricórnio é muito voltado para a conquista, né? A gente sabe que tem um foco profissional muito forte, pragmático, objetivo. Mas o trânsito de Júpiter no signo de Capricórnio, no signo de Câncer, cria essa oposição. E especialmente quando essa oposição estiver pegando o Sol, isso pode mexer muito com a questão da vitalidade, da força, do brilho. A oposição, ela fala sobre desgaste, ela fala sobre cansaço, sobre desperdício. Então, o Capricórnio que está trabalhando demais, que está com muito foco no trabalho, como sempre, está na hora de começar a modular um pouco isso, porque se você exagerar, esse segundo semestre vai ser um segundo semestre onde você pode ficar doente, onde você pode se machucar, onde você pode ter um burnout, onde você pode ter várias condições mais complicadas. E o que seria mais interessante é você se dedicar para um lugar mais íntimo, né? Para você voltar, para curtir mais a sua casa, parar um pouquinho, diminuir um pouquinho a quantidade de horas, voltar para casa, curtir o ambiente interno, relaxar ali dentro. Relaxar como se fosse possível, né? Mas é você tentar encontrar um caminho de maior relaxamento para suas cobranças. Eu sei que isso é uma coisa que a gente fala assim o tempo todo, mas essa oposição de Júpiter é uma coisa que pode trazer alguns problemas mais fisiológicos, sabe? Uma coisa mais de força vital mesmo. Meio que cansa, sabe? Se você passa por tanto tempo sob tanta pressão, que como foi os últimos anos com Capricórnio, mesmo que você esteja mesmo que você esteja diante de grandes oportunidades profissionais ou qualquer outra área que isso se apresente para você, você precisa achar um momento de relaxamento, cara. Você precisa colocar obrigatoriamente dentro da sua semana momentos onde você vai ter lazer, onde você vai relaxar, onde você vai se ocupar das suas coisas internas e se desligar um pouquinho de todos esses objetivos a longo prazo que você quer ter. Porque eles vão, de uma forma ou de outra, eles vão chegar. Não é trabalhando que nem um loucão que você vai conseguir fazer com que as coisas cheguem mais rápido, porque tudo tem seu tempo. Então, para um pouquinho, pensa nas coisas, cuida da sua saúde, foca na sua família, no seu ambiente interno, que isso pode fazer com que você tenha resultados muito melhores do que você imagina se você trabalhar o tanto quanto você trabalha. Beleza? Tirando isso, não tem grandes dificuldades, né? A não ser essa oposição de Júpiter, mas de uma forma geral,
os outros planetas não estão muito conectados com com o Capricórnio agora, né? A fase já foi, já terminou, tá? Ó, essa é a carta da dominância. Para mim isso aqui é um alerta, tá? Isso aqui é um alerta, porque a carta da dominância é a imposição. É você ir confrontar e fazer e acontecer e colocar a sua energia para funcionar e tal. E isso está muito ligado com uma energia de Capricórnio, de confrontamento, de confiança, de ir lá buscar os seus objetivos. Mas num momento como esse, exagerar nessa confiança, exagerar nessa imposição, exagerar nesse excesso pode gerar a arrogância, pode gerar uma versão meio ditatorial interna com você mesmo. Então é um aviso, cara, toma cuidado para não exagerar, para não passar do ponto, porque isso pode ser prejudicial para você, para sua saúde, para suas relações, tá? Então é um momento onde você se beneficia de buscar um equilíbrio das coisas, onde você coloca a sua vontade de uma forma inteligente, observadora, estratégica, ao mesmo tempo que você consegue direcionar a sua energia para um lugar de relaxamento. Bom, e o Aquário? Ó, o Aquário, ele tá numa fase um pouco... Ele tá numa fase de preparação. Tá? O Aquário é o signo mais importante, é um pouco de exagero, mas é um signo que vai carregar muita energia para os próximos anos, assim como o Capricórnio foi, como eu estava descrevendo agora há pouco, a fase de Capricórnio se encerrou e a gente começa a fase de Aquário, onde a gente vai ter muita energia sendo movimentada ali por causa desse trânsito de Plutão, que está só no começo. Então, essa próxima fase do Aquário, especialmente esse semestre, ele é relativamente mais tranquilo. Ele não está recebendo um aspecto super forte de Saturno e Netuno, porque o Áries e o Aquário se comunicam muito bem. Ele não está recebendo nenhum aspecto de Júpiter e ele está recebendo um aspecto que é muito fraquinho e muito leve do Urano, que está no começo do signo de Gêmeos. E já já ele volta lá para o signo de Touro. O que quer dizer com essa história? Que potencialmente é um semestre que é relativamente tranquilo, mas a gente precisa ter em mente a visão de longo prazo. Nesses próximos 5 anos, todo mundo que nasceu nos primeiros 7 graus, os primeiros 7 dias de Aquário, vai passar por situações bastante significativas. Já tem gente que está vivendo isso, né? Quem tem ali Sol, Lua e Ascendente nos primeiros 3 graus de Aquário já está vivendo muitas situações relevantes. Ao longo dos próximos anos, isso vai se intensificar. E, gente, Plutão é uma coisa muito intensa, muito forte, que chacoalha as estruturas da nossa vida de uma forma muito significativa e a gente precisa compreender a razão daquilo. Por que aquilo está acontecendo com a gente? Não evitar o confronto, mas mergulhar nas profundezas da dificuldade e conseguir lidar com todas as características difíceis que estão aparecendo, com as pessoas difíceis, com os rompimentos, com a demissão, com a falta de dinheiro, falta de saúde, o relacionamento, por exemplo, o fim de um casamento. Essas coisas acontecem e por mais que a gente tente segurar a realidade, o Plutão vai levar essas coisas embora. Então a gente tem que fazer um esforço de compreensão e de enxergar qual que é o caminho que está sendo liberado para a gente a partir desse ponto. Às vezes as coisas podem ficar um pouco difíceis de enxergar, sim, porque o Plutão pode mexer com coisas que são muito vitais. Infelizmente, assim, a gente pode pensar em falecimentos, a gente pode pensar em doenças, a gente pode pensar em crises financeiras, em términos de casamento, isso pode acontecer. Isso infelizmente pode acontecer. Mas como eu falei para vocês, o exemplo do meu amigo, meu cliente, que passou por um trânsito de Plutão em oposição com o Sol, que ele teve várias coisas boas acontecendo, porque ele estava no processo, ele estava aderindo àquilo, ele estava ouvindo o chamado e estava se direcionando para aquilo, mesmo que fosse um negócio meio estranho. Então, tudo que você estiver vivendo agora tem um significado muito profundo e que você pode alcançar
Você pode alcançar uma nova fase de evolução da sua vida muito significativa se você abraçar esse processo de mudança e não lutar contra. O aquário é muito teimoso, cara. A pessoa de aquário é muito difícil, é muito teimosa, é muito idealista. Tem a sua realidade mental ali muito bem fundamentada com as suas razões. Mas você vai começar a dar de cara com coisas que você acreditava que eram verdade e que não vão ser mais. E aí você precisa aprender a se flexibilizar e ir para um lugar diferente, tá? Plutão é um planeta que é muito complexo e ele mexe psicologicamente com a gente muito, de uma forma muito intensa. Então essa é outro signo que eu recomendo que você se mantenha em terapia por um tempinho para conseguir organizar suas ideias, organizar sua mente, perceber o que é que você precisa fazer, como que você vai conseguir criar essa flexibilização, abandonar essas crenças antigas e construir um lugar novo, porque os próximos anos são muito desafiadores. Mas eles são muito desafiadores mesmo, seriamente, tá? Principalmente aqui, no ano que vem, onde a gente vai ter esse Urano lá no começo de Gêmeos e o Saturno e o Netuno voltando para Áries, tudo isso vai fazer conexão com o que se tem ali embaixo no signo de Aquário, tá? Isso vai ficar bastante forte. Então a gente tem que prestar atenção nisso, tem que tentar se desenvolver nessa história para poder ir para um lugar mais satisfatório. Outra coisa que é muito importante é que a partir do ano que vem a gente tem os nodos lunares em Aquário e Leão. Então, assim, precisa ter essas ideias mais claras na mente, precisa observar as coisas com mais clareza, porque a gente vai ter percepções, a gente vai ter eclipses ali intensificando a passagem de Plutão e todo o resto que está acontecendo ali, tá? Então, flexibilização é a palavra de ordem, terapia é a palavra de ordem, a observação e assim, cara, desapego. Desapego é uma coisa que é muito importante e que é muito difícil para os signos fixos, Aquário, Touro, Leão e Escorpião. A grande missão desse povo aí é trabalhar o desapego. E eu vou tirar essa primeira cartinha aqui, que é a cartinha da visão. Contemple o futuro. Bom, já está autoexplicativo, né? Eu nem preciso desenvolver essa carta aqui. Contemple o futuro. A partir de agora, o Plutão vai passar no signo de Aquário pelos próximos 20 anos, mudando a realidade de todo mundo que tem posicionamentos em Aquário. Então, você precisa entender o que é que vem pela frente e não se agarrar com tanta intensidade no que tem agora. Entenda que agora foram vividas coisas importantes que construíram a sua realidade, que tem muito apreço emocional, que tem um valor muito forte para você, mas que já já cumpriram a missão delas. E você tem que buscar outros rumos, outro futuro, um lugar lá na frente. Então você está perdendo alguma coisa agora, a pergunta que você tem que se fazer é, não é assim, o que eu tenho que fazer para manter essa realidade? Mas você poderia perguntar, se eu saindo isso da minha vida, o que é que pode chegar? Inclusive, se você parar para pensar, se você tiver num processo mais adiantado, você vai saber o que está vindo para você. E aquilo pode ser uma visão muito animadora, apesar de às vezes causar uma certa dor de separação. Bom, e finalmente vamos falar sobre o maravilhoso, perfeito, romântico, fantasioso e ilusório o signo de Peixes. Bom, signo de Peixes está ali voltando, passando de novo pelo processo de Netuno e Saturno retrógrados, né? Eles vão voltar para lá, vão ficar ali mais uns mesezinhos e depois eles vão se encaminhar no ano que vem lá e ir para Áries e ficar lá definitivamente. O que a gente precisa pensar nesse sentido? Lembra que eu falei para vocês que os planetas vêm, vão e voltam, né? Eles passam no movimento direto, ficam retrógrados e passam no movimento direto. Eles passam 3 vezes pelo mesmo ponto, na maioria das vezes, tá? O que está acontecendo é agora é isso. Todo mundo que tem posicionamentos no signo de Peixes, que passou transformações significativas desde 2023, que é quando o Saturno passou ali, podem passar por um último estágio dessas situações que aconteceram, onde vocês podem começar a desenvolver, ou começar a desenvolver não, vocês podem finalizar o desenvolvimento que vocês começaram a ter lá atrás.
Então é assumir essas responsabilidades, é lidar com esses sonhos, é saber usar a sua mediunidade, a sua sensibilidade, é aplicar a sua força de vontade, é usar a nova habilidade de disciplina que você criou, enfrentando uns últimos resquícios, umas rebarbas ali de todas as situações que foram vividas. Podem ter sido situações complicadas no sentido de isolamento, de tristeza, de depressão, de separações, de muita pressão interna, né? Muita sensação de desorientação, porque o Netuno ficou lá um século, né? O Netuno ficou um tempão em Peixes. Todas as questões de dependência, de vícios que já foram vivenciadas, eles ainda têm uma última passagenzinha só para ver se você fez mesmo a sua lição de casa e você superou essas dificuldades. Então é um período que é bastante significativo, mas ele já não é mais tão forte quanto já foi. A não ser para pessoas que tenham posicionamentos bem no finalzinho do signo de Peixes, ali, especialmente nos últimos 2 graus, tá? Quem nasceu nos últimos 2 dias de Peixes pode pegar ali uma situação um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, tá? O que a gente pode notar dessa história também é que nesse segundo semestre a gente tem um eclipse acontecendo em Peixes. No dia 7 de setembro a gente tem um eclipse lunar acontecendo ali no meio do signo de Peixes, o que pode movimentar ainda bastante energia para esse signo nesse semestre, fazendo o quê? Trazendo as características de Peixes de forma mais evidente. O lado positivo são os dons artísticos, a mediunidade, a espiritualidade, o insight, o talento. O lado negativo, as dependências, o vício, as ilusões, mentiras, traições. Tá? O Netuno voltando retrógrado para Peixes pode trazer ainda várias percepções, principalmente na questão de relacionamentos, de descoberta de segredos, né? Vamos pensar ali nas traições, né? Nas ilusões, achar que você casou com um encantado e acordou com o Shrek. Manja, isso serve para homem também, tá? Então, é um período aqui, um segundo semestre, que tem uma tendência a ser um pouquinho mais leve, mas ele pode ter situações um pouco mais complexas, né? Onde você pode ter mais dores acontecendo e que podem atrapalhar um pouquinho o desenvolvimento desse semestre, tá? Especialmente a partir do eclipse. Só que, o que você precisa prestar atenção? Como eu sempre falo, isso tudo depende de como que os planetas e as casas são distribuídas pelo seu mapa. Só para você ter uma ideia, o eclipse ele acontece em 15 graus de Peixes, tá? Então ele vai pegar de uma forma muito intensa tudo que você tem de posicionamentos 5 graus antes, 5 graus depois do grau 15. Quer dizer, se você tem qualquer coisa do grau 10 até o grau 25, você tem um efeito desse eclipse que vai durar por 6 meses. Aí a gente precisa ver qual que é a casa e qual que é o planeta que está sendo movimentado por esse eclipse para poder entender qual que é o resultado dele, tá? Uma coisa que é bastante importante e que eu gosto muito de falar é que os eclipses não são só energia negativa, tá? Como muita gente fala. O eclipse ele pode ser muito, muito positivo e eu sou a prova viva disso, tá? Depois no outro vídeo eu conto para vocês o que aconteceu. O ano passado eu tive um eclipse que aconteceu exatamente em cima de Plutão, cara, e o resultado foi maravilhoso, mas maravilhoso mesmo, tá? Então a gente tem em mente que muito dos resultados que a gente tem com a astrologia depende da nossa atitude. Bacana? Então o signo de Peixes ainda está num final de testes. Esse semestre aqui ainda é um final dos testes de todas as possibilidades que a vida trouxe de desenvolvimento para você ao longo dos últimos anos. O que é curioso nessa história aqui é que saiu uma carta de um bicho de água, tá vendo? E uma sereia ali também, né? Então é muito louco, né? Como o tarot está sincronizado com as energias, né? Então a bênção é aproveitar o momento, meu. Aproveitar o momento. E assim, o que é interessante nisso é que o signo de Peixes e particularmente o signo de Escorpião, eles têm as melhores atuações quando eles estão conectados no momento. Eles não estão vivendo na culpa do passado nem na ansiedade do futuro. Eles vêm para esse centro, eles transformam essa atenção no momento que eles estão vivendo e aí eles conseguem viver essa energia da vida da melhor forma que eles podem, que é nessa gratidão de viver na vida onde vocês estão vivendo. O Saturno ele fala exatamente sobre isso.
sobre você trazer para o presente as suas responsabilidades e apreciar isso, viver isso da melhor forma possível. O Netuno são os talentos, né? Então, na hora que você está conectado com você mesmo e vivenciando essas coisas, centrado em quais são os seus desejos e ligando a sua energia com o divino, com a natureza, com a música, com a arte, com a mediunidade, com a cura, você consegue perceber que a sua atuação nesse mundo está sendo vivida da melhor forma possível. E aí, você consegue perceber que você é sim, por mais que você esteja vivendo momentos que sejam um pouco complicados, você é sim abençoado. Você está sendo protegido pela divindade, especialmente se você está fazendo o que precisa ser feito. Se por acaso você não ouviu esse Saturno aqui, você não desenvolveu as suas responsabilidades em cima dessas características, essa última passagem aqui vai te cobrar e vai te dar uma última chance de você poder fazer o que precisa ser feito. Se não fizer direito, a conta vai chegar, pode ter certeza. É mesmo? Que mais? Pois é. A magrinha está dizendo que é hora de encerrar a nossa reunião, o nosso vídeo. Bom, espero que seja útil para vocês. Gostaria muito de oferecer mais uma sessão aqui. Vem falar comigo para a gente poder fazer a sessão curta, suas previsões, uma sessão de terapia astrológica para eu ajudar você ao longo desse semestre. Beleza? Tem promoção de previsões, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Beijo para vocês, obrigado pela companhia, até a próxima.